instante, vamos acalmar os nossos corações e já levando o nosso pensamento a Deus, a Jesus, a espiritualidade amiga, fraterna, que já se encontra aqui conosco, já ao nosso lado, tirando as nossas dores, as nossas mazelas, as nossas preocupações do dia a dia, fazendo toda essa higienização em volta de nós, e assim já se achegando as energias benéficas, salutares, revigorantes, de tranquilidade, de calmaria, para enfrentarmos os desafios que nos achegam no nosso dia a dia, para que possamos termos a fé, a esperança, a perseverança na prática do bem. E assim, já unidos em pensamentos, façamos a prece que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal, que assim seja. E hoje, nós temos o nosso amigo, irmão, trabalhador da nossa casa, o João Paulo, O João Paulo Caldeiro hoje vai fazer um bate-papo aí com a gente. Então, fiquem aí com o nosso irmão, uma ótima palestra a todos, De que cidade ele veio? Ele é de Pirangi. Eu estava pensando quando a Patrícia me pediu para dar essa palestra, tá bom? Que a gente fala bastante sobre o espiritismo, apesar de estarmos na casa espírita, E tem muita repetição, Tem palestrante que fala às vezes a mesma coisa que o outro já disse, graças a Deus, porque o aprendizado se dá pela repetição, Mas eu quis trazer algo diferente, porque a gente fala tanto do plano espiritual, a gente fala tanto sobre ser espírito, o que acontece no depois, o que acontece no retorno para cá, As escolhas que a gente faz, porque a gente escolhe passar por coisas aqui também, provas, tem expressões, mas eu achei interessante, depois do ano passado, no encontro de palestras, teve um palestrante que falou sobre o quanto era importante falar um pouco sobre sexualidade na casa espírita, E é muito desafiador, Porque é um assunto que mexe um pouco com a gente, Tem tabus, então é muito complicado. Então eu tentei trazer um pouquinho do processo de evolução, do ser humano, Vou trazer um pouquinho, um fragmentozinho de psicanálise, E um pouquinho de desenvolvimento humano, Que a gente aprende em formação psicanalítica, aprende na faculdade de psicologia, A psicologia antes da psicanálise era estritamente experimental. Choques, cinetas, salivação, tudo com animais, E depois de Freud, que a psicologia ela passou a ser essa psicologia que a gente conhece hoje do tete-a-tete, Do eu e outro, do par analítico, do pai analítico, a mãe analítica, ali com uma pessoa que chega e ela fica em volta de um útero protegido, onde ninguém te vê, onde ninguém te escuta, A gente vai para a sala de terapia por conta disso, Porque a gente vai contar os nossos segredos, a gente vai mostrar as nossas lágrimas, ali alguns segredos, ou quase todos, pelo menos deveriam ser todos, eles deixam de ser segredos ali, Porque
porque o segredo ele deixa de ser segredo quando ele é revelado, né? Então a gente faz isso no processo terapêutico, né? Então vamos lá. Eu trouxe um pouquinho de uma questão bíblica, mas do meu jeito, tá? Para eu dar essa introdução. Então eu coloquei assim, no princípio, deixa eu acabar na pilha, então você está meio baixinho, eu acho. No princípio tudo era escuridão, então vocês vão ver, quase não deu, né? Tudo era muito escuro. E aí eu coloquei aqui, id. Eu vou explicar para vocês o que é isso. Quando a gente nasce, nós somos puramente id, né? Ou, como algumas pessoas gostam de dizer, isso. Não tem uma definição, é uma escuridão mesmo, né? O bebê, todos nós, enquanto bebês, quando a gente vem, a gente nasce puro id, tá? Puro desejo, pura vontade, né? E Deus se fez presente, e eu coloquei o ego, apesar que, né? Os psicanalistas iriam me matar se dissem isso, mas para dar essa introdução eu achei muito interessante usar assim. O ego é o eu, né? Alô? Tá. O ego, ele é o eu, né? É o nosso eu. E fez a luz e organizou todas as coisas, que é o superego. O superego é algo que existe em nós, que tem a ver com organização de quem somos, regras, padrões sociais. Eu vou explicar para vocês em que momento cada uma dessas questões, dessas instâncias, a gente chama de instâncias mentais, né? Se vocês forem procurar id, ego e superego no cérebro, vocês não vão encontrar, porque são instâncias mentais, né? Então, não é uma estrutura física, né? Como é o que somos, né? Então não dá para identificar, a não ser nos nossos traços de comportamento, né? O que somos, assim como a nossa mente, nasce de um caos que precisa ser organizado, né? Então, tipo, assim como Deus na criação do mundo, tudo era um caos, ele teve que organizar todas as coisas, quando a gente vem ao mundo, a gente também vem totalmente desorganizado, totalmente bagunçado, né? E onde tudo isso começa? Id, ego, superego, consciente, pré-consciente e inconsciente. Então existe um modelo do iceberg, né, como Freud traz, os psicanalistas trazem, que traz consciência abaixo da superfície da água até esse ponto pré-consciente e daqui para baixo inconsciente. Quanto mais profundo no oceano, maior é o nosso inconsciente, né? Então, o que nós somos, que é o nosso eu, o eu ele é corporal, são as nossas escolhas, né? O ego, ele é parte consciente, parte pré-consciente, ele está ali para vir à luz, né? Muitas vezes tem coisas em nós que a gente tenta encontrar o que é aquilo, né? Está no pré-consciente, está quase para vir para o entendimento do que é aquele algo, né? Então ele fica nesse movimento aqui, mas muito de nós, uma pequena parte de nós está no inconsciente, ou melhor, no inconsciente, né? Abaixo do pré. Isso aqui é id, é o que a gente nasce, que eu disse, né? Essa escuridão toda, tudo isso aqui para baixo, né? Essa imensidão é o que a gente quando a gente vem ao mundo, né? Por isso que a gente, vamos trazer um pouquinho do espiritismo, tudo não é deletado, tudo não é apagado, a graça não é essa, né? Porque se a gente for se lembrar de tudo que a gente fez nas vidas passadas, talvez enlouqueceríamos, né? Talvez enlouquecêssemos. E a graça da gente não lembrar tá aí, né? Por quê? Se você se lembrar que você, na Roma Antiga, você arrastava pessoas para morrer na biga, como você viveria essa vida lembrando disso tudo? Então Deus, ele foi incrível até nisso, né? Ele pensou em tudo mesmo, né? E aqui o superego, né? Que é o que vem com algumas regras, alguns padrões que eu vou explicar para vocês mais à frente. Ele é consciente, ele também é pré-consciente, mas tem uma parte que também é inconsciente, que são as regras e padrões que vão nascendo em nós, né? E aqui eu trouxe um pouquinho do desenvolvimento, né, para vocês, e um modelo de economia de energia freudiano, né? O Freud ele fala que
à medida que a gente vai se desenvolvendo, né, esqueçam a parte de cima onde tem as fases e as idades. Pensem só nessa linha reta aqui até o final com essas bolinhas, tá? Para eu tentar ser um pouco mais didático. Imagina que isso aqui é um trauma. Então eu passei na minha infância por um abuso, tá? Este momento, ele vai ficar abarrotado de energia psíquica, tá? E esse ponto é o que a gente chama de ponto de fixação. Eu fico fixado aqui, nesse trauma, nesse movimento que tanto me machucou. O tempo vai passando, eu vou tentando elaborar algumas coisas, mas lá na frente eu posso passar por um abandono, né? Eu tinha uma namoradinha, um namoradinho e passei por um abandono. Esse ponto também vai se tornar um ponto de trauma. Só que esse ponto, ele não está estanque desse, ele não é isolado. Isso aqui, ele vai juntar-se com essa energia já existente e isso aumenta a minha energia emocional, né? E essa energia, ela precisa ser extravasada de alguma maneira. Quando essa energia ela não é extravasada, é onde a gente adoece. Então, tipos de cânceres são desenvolvidos por conta de questões emocionais, né? Eu trouxe o câncer, mas um monte de outras doenças por aí, né? Para vocês terem uma ideia, no consultório vem muitas questões de ordem sexual, né? O Freud ele fala principalmente da questão dos jogos sexuais, que ele chama, né? O jogo sexual é o que acontece na infância, né? É aquela perguntinha que no carteado, né, no jogo do baralho, no churrasquinho, sempre tem um amigo que fala: ah, quando você era moleque, você deve ter feito alguma coisa no teste de mundo com os amigos. Imagina, nunca fiz essas coisas, né? Ou as meninas, né, nos banhos, com as priminhas, as vizinhas. Gente, isso aqui, o Freud coloca para o mundo todo. Ele é determinista. Isso acontece com todos nós, tá? Na clínica, isso vem de uma maneira avassaladora. Eu até explico isso para pacientes, né? Tem um professor que me puxaria a orelha agora que ele fala: para de ficar dando aula na sala de terapia, você não está ali para dar aula, você está ali para analisar. Mas é que, assim como eu analista, a gente entende que não dá para psicanalizar se você não explica o básico para o paciente. Ele tem que entender um pouco da teoria, para entender o que é que está vendo, né? Então, por exemplo, houve uma questão ali, tipo, talvez dois garotos num movimento de descoberta de sexualidade se tocaram, tá? Isso passou. Só que num dado momento, lá na frente, depois de alguns anos, ele vai ouvir uma piadinha a respeito daquilo que ele viveu, como se estivessem falando sobre ele. E ali começam sudoreses nas mãos, sudoreses nas axilas, dores de cabeça, né? Garotas que menstruam meses a fio, e aí chega no médico e fala: olha, eu não consigo parar de menstruar, né? Ou tenho diarreias constantes. É tão interessante, eu trouxe a menstruação e a diarreia para vocês, porque é muito relacional aquilo que a gente passa, né, no nosso corpo, com aquilo que a gente pensa. Então, se eu passei por um trauma, aqui na questão da sexualidade, o jogo sexual não é traumático, tá? Isso não é um problema para a psicanálise. Traumático é como o mundo vai ler o que você passou, ou a maneira como o mundo vai ensinar você a enxergar isso, entende? Então, eu tenho alguma coisa para contar e eu não consigo contar para ninguém. Dependendo quem é esse sujeito, ou ele prende ou ele solta, né? Então, uma pessoa acaba prendendo muito o cocô porque ela quer contar, mas algo não deixa ela contar. Então ela desloca isso, ela direciona isso para o corpo. O nosso corpo ele funciona como se fosse um post-it, é um lembrete. Kelly, você tem isso para resolver. Clarice, você tem isso para organizar. Então assim, por que faz isso? Por que existe esse movimento? Porque a nossa vida é muito dinâmica. A gente tem trabalho, contas para pagar, a gente tem amigos, familiares. A gente tem que dar conta de muita coisa, né? E para a gente continuar vivendo, a gente coloca uma parte do que aconteceu numa caixinha e vive, simplesmente vai, né?
Só que aí o nosso corpo começa a nos lembrar que aquilo existe. E o que você vai fazer com isso? Né? Então, a questão da menstruação, né? Tipo, existe uma mulher que apanha frequentemente do marido. Ela não conta isso para ninguém, ou até tenta contar, mas ela não conta tudo. E aí, na necessidade que ela tem de pôr isso para fora, mas ela esconde, ela começa a menstruar, né? Sem parar. Então, olha o corpo tentando dizer alguma coisa. O que é que você tanto tem que pôr para fora que você não consegue? Conseguiram entender a relação? Estou falando de psicossomática também, né? Por exemplo, chega uma pessoa para você e fala assim: nossa, eu tenho uma dor no braço direito que não passa por nada. Eu já fiz ressonância, já fiz tudo o que imaginar, já fui na casa espírita, não passa essa dor. Porque, gente, nem tudo é de ordem espiritual, tá? Quando a gente começa a frequentar a casa espírita, a gente se apaixona tanto pelo espiritismo que tudo vira espiritual, né? Mas a gente não pode esquecer do emocional, né? Então, o que acontece? Aí quando você vai conversar com essa pessoa, você vai entender algumas coisas da vida dela, você descobre que essa mulher, essa mãe, perdeu um filho de acidente. E aí temos dois caminhos. Ou essa mãe, por alguma razão, ela quer ir até o local de morte desse filho, e ela só consegue ver um pedaço, uma parte desse filho, que era o quê? O braço direito. Esse filho é enterrado, ela vai tentar elaborar o luto. O que vai começar a doer no futuro? O braço direito. Ou pode ser também aquilo que ela tinha de representação desse filho na mente dela. Nossa, olha, meu filho mais velho é meu braço direito. O filho morre, a dor vem no braço direito. Então, enquanto essa pessoa não faz esse caminho para entender quem é essa pessoa, qual é o significado que essa pessoa tem na vida dela, ela não para de adoecer, né? Então, vindo um pouquinho para cá agora, eu não vou conseguir ler, eu vou ter que ler no meio. Então, assim, ó, lá no primeiro, né? Desenvolvimento saudável. Nós temos a fase oral, que o Freud dá esse nome, né? Fase oral. Essa fase aqui, ela vai de 0 a 1 ano e meio, tá? E aqui, se essa fase ela não é bem elaborada, né? Fica um trauma, uma frustração para a gente nessa idade, para o bebê nessa idade, né? Falta, abandono, excesso ou carência de cuidados, né? Excesso ou carência de cuidado. Vocês vão percebendo que tudo aquilo que é demais ou tudo aquilo que é de menos é patológico. Em psicopatologia, tá? Quando a gente vai tentar identificar as doenças, a gente vai ver nos critérios diagnósticos para fechar uma doença, vocês percebem isso, né? Tudo o que foi de mais ou de menos, ele também nos adoece, tá? E dá pra gente pensar em outras coisas. Até água em excesso pode fazer mal em alguns momentos, né? Então, fica um ponto de fixação aqui, né? Para esse bebê de 1 ano e meio. Qual que é o impacto na vida futura desse bebê? Esse verdinho, eu acho que vocês não estão conseguindo enxergar, né? Dependência, necessidade de aprovação, carência afetiva, ansiedade, compulsão de comer, de fumar, de beber, dificuldade em se desprender, tá? Então olha como que a relação que a gente tem com a mãe, né, com o familiar, isso aqui pode acarretar muitas coisas para a gente no futuro, muitas consequências no futuro, né? Então vamos lá. Aí a gente vai ter a fase anal, que é de 1 ano e meio a 3 anos, né? Nessa fase, o que pode ficar traumático aqui, né? Qual é a frustração? Rigidez excessiva dos pais, muita punição, humilhação, permissividade exagerada ou exagerada no controle das eliminações. Vai existir uma fixação na fase anal. E aí, qual é o impacto na vida futura? Rigidez, desorganização, teimosia, perfeccionismo, desleixo, dificuldades em se adaptar, relacionamentos conflituosos, né? Depois, a fase fálica, de 3 a 6 anos de idade. Se existe uma dificuldade aqui, como conflitos familiares, ciúmes, rejeição, ameaça de castração, excesso de cobrança ou idealização,
vai existir um ponto de fixação de energia aí, tá? E o impacto na vida futura, vaidade excessiva ou insegurança, competitividade exagerada, dificuldades com autoridade, relacionamentos marcados por rivalidade ou culpa, tá? Depois, a próxima fase, latência, de 6 a 11 anos. Qual é a dificuldade que pode existir? Exigências exageradas, rejeição social, dificuldades escolares ou de pertencimento, fixação na latência. Qual é o impacto na vida futura de um ser humano? Inibição social, baixa autoestima, dificuldade de aprendizado, isolamento, falta de confiança em relações e projetos. Depois a fase genital, de 12 a 18 anos, né? Se houver dificuldades nessa fase, né? Repressão da sexualidade, traumas afetivos, rejeição ou experiências negativas nas relações, vai existir uma fixação genital. E o impacto na vida futura, dificuldades nos vínculos afetivos, medo de intimidade, instabilidade emocional, conflitos sexuais, padrões repetitivos de relacionamento, tá? E aí depois nós vamos ter juventude, de 18 a 30 anos, né? E aqui também a gente tem fixação, tá? O que pode acontecer aqui? Frustrações existenciais, a pressão da sociedade, fracassos, traumas emocionais. O que acarreta-se a fixação nessa fase? Repetição de padrões de sofrimento, dificuldade de escolha, crises de identidade, ansiedade, sensação de vazio. E por aí vai. Depois vai ter a adultez, que é dos 30 aos 60, e depois maturidade, né, acima dos 60 anos. Eu não sei se vocês perceberam, juventude aqui está de 18 a 30 anos. Ai, mãe, eu estou namorando um mocinho de 24 anos. Nossa, mas ele é tão criança, só joga videogame, né? Ou tem 28 anos de idade, mas só pensa no cavalo, e pro sítio, não quer trabalhar, né? Então, por quê? Nós seres humanos hoje estamos amadurecendo a partir dos 30. Não estou dizendo que é todo mundo dessa fase, tá? Mas vocês vão identificar isso em algumas pessoas e tem gente que leva isso para a vida inteira, tá? Então, eu expliquei para vocês a questão da energia, né? Então, por que é modelo de economia de energia? À medida que a gente vai tendo traumas, a energia vai aumentando, e pode existir uma explosão dessa energia e a gente adoece, né? Se existir, né, elaboração, quando a gente toma consciência do trauma, né, essa energia vai ser liberada e essa energia ela vai ser reinvestida. Aquela energia que ela estava só naquele movimento traumático, eu vou usar ela para outras áreas da minha vida. Percebo que pessoas que vão para terapia, ou que de repente passam por outros processos de cura, de repente, né, a pessoa estava totalmente mal, ela passou por aquele movimento, ela elaborou o que ela precisava. Vocês falam assim, gente, essa pessoa mudou demais, ela chegou aqui tão mal, tão para baixo, né, em sofrimento, mas agora ela mudou a vida dela. Por quê? A energia saiu de um lugar para outro, tá? O Freud fala que quando a gente tem dificuldades de elaboração, a gente tem uma tendência à repetição. Ele dá o nome de repetir para elaborar, né? Desculpa, meu caipirês do interior. Então, o que acontece? Vocês viram que a gente vai passando por essas fases de desenvolvimentos. Dificuldades nessas fases vão gerar problemas no futuro. Então, vamos supor que uma jovem, ou um jovem, né, tem sempre o famoso dedo podre. Por que eu só escolho pessoas horríveis para me relacionar, né? Enquanto você não aprendeu o que você precisa aprender, você não vai parar de repetir o padrão. Por isso que a gente repete para elaborar, repete para a gente aprender com aquilo, né? Então, se eu passei por um trauma, eu passei por um problema, eu me livrei daquela pessoa, daquele trabalho ruim, daquela amizade ruim, mas eu encontrei outro, alguma coisa está em mim. Porque eu tenho uma tendência, energeticamente, a chegar mais próximo dessas pessoas, porque tem coisas minhas ali para serem elaboradas. Percebe? Para serem elaboradas. Então, não está no outro, está em nós, né? Tem uma questão aqui, a gente aprende muito sobre a necessidade de sermos bons, né? A gente tem que ser bom com as pessoas.
a gente tem que ser educado, a gente tem que perdoar 70 vezes 7. Não é assim? A gente ouve no nosso processo religioso, de formação religiosa, espiritual, que nós temos que nos tornar pessoas boas, né? Só, pessoal, que o mundo vem mudando muito. E eu falo muito para os pacientes no consultório, cuidado com isso. Porque se vocês pegarem uma amizade com uma pessoa que tem transtorno de borderline, não estou dizendo que todas as pessoas com transtorno de borderline são assim, tá? Mas tem pessoas que não fazem terapia, não fazem uso de medicamento, é aquele borderline que vai no psiquiatra e não toma o remédio corretamente, mente descaradamente, não deixa um familiar acompanhar, tá? No médico. O borderline, ele é aquele tipo de pessoa que ele está na linha, né? Ele está na borda entre neurose e psicose. Eu vou explicar para vocês daqui a pouco o que é isso. É uma pessoa que ora ela é muito normal e ora ela é totalmente desequilibrada. Entende? E é difícil de se relacionar com pessoas assim, tá? Por que fulano tinha amizade com aquela pessoa e de repente do nada se afastou? As pessoas não vão ficar contando, nem devem, o que é que elas passaram. Só elas sabem a dor e a alegria de ter se relacionado com aquele alguém. Então o melhor que a gente faz é o quê? Se afastar, né? Por quê? Antes da gente pensar no outro, nós temos que pensar em nós. Porque se eu não tenho a minha emoção protegida, não tenho o meu eu forte, maduro, saudável, como é que eu vou continuar vivendo? Como é que eu vou continuar a minha jornada por esse mundo que é extremamente difícil? Né? A gente perdeu ontem na Copa do Mundo, olha que dificuldade pra gente, né? Pegamos a branquelona lá, né? Tem que das branquelas, o ralo é igual. Então, né? Eu não vou me ater aqui, porque são vários detalhezinhos, então eu vou ser breve na questão da repetição, tá? E aqui, como eu falei para vocês que temos fases, oral, anal, oral, fálica, de latência, tá? Eu trouxe um pouquinho do complexo de Édipo. É no complexo de Édipo que a gente resolve as questões de neurose, psicose e perversão. O que é isso? São personalidades, são estruturas psíquicas, em psicanálise chamamos até de estruturas clínicas. Ou você é neurótico, ou você é psicótico, ou você é perverso, tá? Lógico que tem uma ressalva aí que vem o Bion, que é um matemático, foi um matemático, se tornou psicanalista. E o Bion, ele traz para a gente o conceito de núcleos, tá? Uma pessoa neurótica, ela pode ter núcleos psicóticos e perversos, o perverso pode ter núcleos psicóticos e neuróticos, tá? E o psicótico pode ter neurótico e perverso também, então a gente pode ter núcleos, eu vou explicar, vai ficando mais legal, tá? Então o que é o complexo de Édipo? No complexo de Édipo eu vou introduzir, talvez, deixa eu ver, vou introduzir neurose, psicose e perversão, depois bissexualidade, homossexualidade e heterossexualidade. Então vamos lá. Menino, então é o seguinte, nós temos o menino aqui, a mamãe e o papai. O complexo de Édipo é uma vivência que todos vocês passaram por isso, tá? Todos. Não tem como não fazer a travessia do Édipo. Tá bom? Vocês podem encontrar essa situação aqui na internet como também complexo de Electra. Mas porque em algum momento alguém entendeu que por que é um complexo de Édipo para todo mundo? Se tem meninas na questão, vamos dar um nome bonitinho para as meninas. Então desenvolveram o complexo de Electra. Gente, é a mesma coisa. Tá? Então eu vou usar o que foi criado pelo Freud, ele não reconheceu esse termo, complexo de Electra. Então, complexo de Édipo, né? Então, o menino, o normal dele é ter um desejo pela figura feminina e ter uma identificação com o pai como masculino. A menina, ela ter, olha o coraçãozinho aqui, todo um trabalho de relação amorosa, sexual com o pai e uma identificação com a mãe enquanto ser feminino, tá? Então, o que acontece? Em psicanálise, a gente chama de castração simbólica, tá? Não vamos achar que a gente vai sair capando todo mundo, igual faz com porco. Já viram capar porco? É horrível.
Tadinho, bichinho, grita muito. Então, assim, quando o menino, vou voltar aqui para esse primeiro, tá? Quando o menino, ele sente atração e desejo pela mãe, ele vai, né, ter o pai como modelo, né, de homem, mas também ele vai ter uma rivalidade com esse pai. Talvez vocês já viram em algum momento, talvez quando vocês eram crianças, vocês vão lembrar de irmãs caçulas ou irmãos caçulas. O pai chega em casa, a garota vai lá e coloca o colar da mãe, o sapato de salto alto da mãe, que ela sai arrastando, de tão grande que é. Já viram isso? Quer colocar a roupa da mãe. O que acontece com essa menina? Ela quer seduzir esse pai. E falar disso é tão horrível, porque assim, peraí, você está dizendo que uma criança quer seduzir o papai? Sim, é exatamente isso que eu estou dizendo. Tá? Vânia só está com gato, que é hétero, e Vânia é uma mulher hétero, porque passaram por isso aqui. Gato se identificou com o papai e amou uma mulher, por isso está com Vânia. Vânia se identificou com a mamãe e amou o papai, por isso está com o gato. Certo? Então, é assim que funciona. Gente, não tem como sair disso aqui. Tá? Então, o que acontece? Na menina, o Freud, ele determina em algum momento, a inveja do pênis. Nossa, isso dá uma confusão em sala de psicanálise, na faculdade de psicologia, quando fala que a mulher tem inveja do pênis, né? O clitóris, ele é um pênis pequenininho, ele é um pipizinho, né? Que não cresceu, não desenvolveu, né? E tem que ser assim, faz parte da anatomia, né? Da mulher, né? Quando a menina percebe que ela não tem um pênis, né? E ela sente que ela está em desvantagem em relação ao menino, a resolução saudável dessa inveja é a menina identificar-se com a mãe, ela desenvolve a feminilidade dela e direciona a libido para fora do núcleo familiar, tá? Estabelecendo vínculos afetivos. Eu não vou explicar. A menina, para ela sair do Édipo, para ela resolver o Édipo, ela está ali, ela percebe que tem algo diferente nos meninos que ela não tem. Os psicanalistas, gente, eu estou falando de uma teoria de mais de 150 anos, tá? E teve psicanalistas que existiram no mundo todo desde então. E é uma teoria que não caiu por terra até hoje, tá? Então, a menina, ela tem essa inveja do pênis, ela se sente até inferior ao garoto. Quando ela entende, né, essa questão, né, quando ela resolve isso, né, e ela vai se identificar com a mãe, eu não tenho isso aqui, que o papai tem, ou o meu irmãozinho tem, ou o priminho tem, ou o vizinho tem, mas eu sou igual a mamãe. Ela se empodera olhando para a mulher, né? E ela sai do Édipo dessa forma, se identificando com a mãe, e ela leva uma vida saudável, né? Se é mal resolvido, a menina tem dificuldade em resolver conflitos que podem gerar baixa autoestima, busca excessiva de aprovação masculina. Mulheres que não param com rapaz, toda hora tem um rapaz na vida delas, tem a ver com isso aqui, tá? Ciúme e rivalidade com outras mulheres e insegurança nos relacionamentos. Por quê? Lá naquela questão que ela teve com o pênis, aquilo mexeu tanto. Nós estamos falando dos pontos de energia, de fixação. Lembra daquela reta, com todas aquelas bolinhas que eu falei das energias? É isso que estamos falando, tá? O menino, como ele resolve o Édipo dele? Tá confuso? Como que o menino resolve o Édipo dele? Ele vai se identificar com o pai, como ser masculino, tá? E aqui, o superego lá daquela questão do iceberg, né? Que eu falei que eram regras, padrões. Isso também acontece com a garota, tá? É nessa relação com os pais, na lei do incesto. Olha, garota, o papai não é seu. Menino, a mamãe não te pertence. Na relação, no desenvolvimento, isso vai acontecendo naturalmente, né? Na relação, o menino ainda vai entendendo que tem um proibido. A criança adora que ele invade quarto de pai e mãe, tá? Por isso que terapeutas odeiam que os meninos e meninas vão dormir no quarto do pai e da mãe. Porque ali existe algo que é de adultos e a criança não está preparada para estar ali. Eu tive um caso uma vez de um menino que tinha problema com barulho. Quando o menino ouvia barulhos, trovões, né? Ele enlouquecia. Quando os pais chegaram na sala de terapia, aonde esse garoto dormia? Adivinha? No quarto dos pais. Aí você fala assim, mas não pode.
Vocês têm movimentos ali adultos que esse menino não pode participar. Imagina, a gente espera ele dormir. Vocês acham que o inconsciente dorme? Quando os nossos olhos se fecham, quando a gente vai por todas as fases do sono, a gente tem um inconsciente ativo o tempo todo. Nossa, eu durmo com a TV ligada, você acredita que eu já acordei? Tendo certeza que as notícias que o pessoal me deu quando o dia amanheceu, eu tenho certeza que eu vi essa notícia, mas eu estava dormindo, a televisão estava ligada. Entende? Então o inconsciente está ali ativo, né? Então voltando aqui, o menino resolve o Édipo na lei do incesto, assim como a menina também, mas aqui a gente destacou a questão da inveja do pênis, que é fundamental para a questão da menina. E quando o menino entende que a mãe não pertence a ele, tá? E que é incestuoso, o menino, ele desenvolve o superego, assim como a garota também, por conta da castração. Isso chama-se castração simbólica. Isso aqui é proibido para você, castração simbólica. Pai, você tem que dar regra para o seu filho. Se você falar sim para tudo, lá na frente ele não vai dizer não para nada. Então oferece a droga, eu quero. Vamos pegar o carro e acelerar loucamente. Vamos fazer isso. Porque os pais não ensinaram isso para o filho. Tudo foi sim, então vamos falar sim para tudo. Então o não é fundamental. O não é castração simbólica. Colocar os filhos no devido lugar é castração simbólica. Senão o pai perde o poder, ele perde o domínio, tá? Então o superego ele nasce, então primeiro a gente é id, que é aquela escuridão, aí o eu vai acontecendo com as nossas relações, tá ficando claro agora o que é id é superego? E aí o superego nasce aqui, nesse movimento parental, quando as leis começam a acontecer, então o superego acontece aí. Superego muito rígido, tá? É um problema, porque tem pessoas que têm superego tão rígido que elas não dão conta de nada na vida. Sabe aquela pessoa medrosa de tudo? Ela não consegue nada, ela reclama de tudo, ela quer tudo, mas ela não consegue nada. Superego muito rígido, né? É uma pessoa que aqui nesse movimento parental, a castração foi tão forte na vida dela que ficou o superego ele se enrijeceu. E essa pessoa não consegue ter prazer, ela não consegue se permitir. Isso na sexualidade é um problema, tá? Homens que não conseguem ir para relação sexual, mulheres que não conseguem relação sexual, e sexualidade é nosso, tá? Eu lembro da Patrícia Gigo comentando, gente, parem de acreditar que sexualidade é uma coisa feia para o espiritismo. A sexualidade é nossa, é do ser humano, é uma coisa linda de se ter, né? Tinha isso no grupo de estudo antigamente? Vocês falavam ou não? Sobre sexualidade? Passei porque eu estou meio velha, não. Tá bem. Ó, então assim, ó, se o menino tem uma fixação mal resolvida, ele vai ter dificuldade em se identificar com o pai, em resolver conflitos que podem gerar problemas de autoestima, insegurança, dificuldades nos relacionamentos, maturidade afetiva e dependência da mãe, tá? Se a menina está com isso tudo mal resolvido, não sei se eu já li, dificuldade de resolver conflitos podem gerar baixa autoestima, busca excessiva de aprovação masculina, já li, né? Ciúme e rivalidade com outras mulheres, insegurança em relacionamentos, tá? Quando o Édipo ele é bem resolvido para ambos, a criança renuncia aos desejos incestuosos, identifica-se com o genitor do mesmo sexo, internaliza valores, regras e limites, que é o superego, e desenvolve sua identidade de estabelecer relações saudáveis, tá? E aí eu já falei sobre a questão dos problemas individualmente. João, mas se você falou do menino e falou da menina, como fica se o menino não consegue se identificar com o pai e se apaixonar pela mãe, né? A gente chama isso de homossexualidade. O menino, ele pode se identificar com o pai, mas ele não ama a mãe, ele quer amar o pai. Então ele vai para a homossexualidade. Mas o menino ele pode se identificar com a mãe e amar o pai. São aqueles garotos que vocês vão ver uma feminilidade maior, tá bom? Isso é Freud, tá, gente? Hoje a gente tem várias outras vertentes. Falar de sexualidade é tão complexo, é tão difícil, tem que ter tanto cuidado para tocar nisso aqui, tá? Que ainda tem outras tantas vertentes, tá? Toda a questão de relacionamento, ambiente, traumas sexuais, né? Existem questões aí de pessoas que foram para a homossexualidade por questões de abuso. Uma questão interessante, tá?
algumas pessoas que vão para a homossexualidade por respeito ao genitor. Então, Meire é minha mãe, Magatti é meu pai. A Meire, ela é uma mãe tão rigorosa, eu tenho tanto medo dela, por alguma razão eu olho para ela com medo, que eu olho para o Magatti como pai e eu começo a me apaixonar um pouco por ele. Mas eu tenho medo dessa mulher. O que eu posso fazer? Eu vou me apaixonar por ela, talvez. Né? Sim? Agora, por exemplo, se de repente, isso é o contrário, o Magatti é totalmente rigoroso, eu tenho que me identificar com ele como homem, tá? Como ser social masculino. E eu começo aí no meu Édipo me apaixonar pela mamãe Meire. Mas o pai é tão castrador para mim, ele é tão amedrontador, que é o que eu faço, eu me apaixono por ele. Percebe? Eu dou essa energia para o masculino, e aí eu falo, olha, papai, fique tranquilo, não vou amar a mamãe, não vou tirá-la de você. Então, eu vou amar você, de presente. Olha como que isso ocorre. Então, assim, percebe como é muito difícil a questão da homossexualidade? Existem muitas vias para chegar até aí, tá? E vamos falar de neurose, psicose e perversão, que a gente já está no limite, né? Se a gente passa pelo Édipo, pela relação papai e mamãe, tudo bonitinho, tá? Resolvemos, entendemos o incesto, a lei do incesto, o menino se identifica com o papai, vai amar a mamãe, a menina vai amar o papai e se identificar com a mamãe. Se isso aconteceu muito bem, nós vamos ter adultos neuróticos. Cuidado, porque hoje, no senso comum, é comum virar para as pessoas e falar assim, ah, mas o Pelé é neurótico. Nossa, cuidado com isso, eu vou falar que ele é neurótico, né? Terrível, né? Tem o neuróticozinho, tem o neuróticozão, né? Tem níveis aí, né? Então, gente, ser neurótico é saudável. As pessoas se apropriaram disso aqui para colocar como algo ruim. Nossa, Denise, como você é neurótica, né? E se eu ouvir, você fica mal, você fala, nossa, eu sou um tipo de neurótico, né? Dependendo de quem vem, não é pela palavra neurose, é que você está entendendo que isso está vindo com uma carga ruim para você. Mas ser neurótico, para a psicanálise, é saudável. Os seres humanos neuróticos são pessoas saudáveis. Neurose vem de neurônio. E o neurótico, ele sofre por pensar demais, tá? Então, todos vocês que são neuróticos e normais, pensam absurdamente. Será que eu desliguei o gás? Eu vou voltar? Nossa, eu estava passando a roupa, não sei se eu tirei da tomada. Mas eu falei um bom dia para a Meire hoje, ela falou um bom dia esquisito. Nossa, será que aquele dia que eu falei para a Denise, né? Será que a Denise contou para a Meire? Então, assim, a gente cria filmes extraordinários, tá? O neurótico é assim, tá? Aí a coisa começa a ficar mais complicada nesses dois aqui. Psicose e perversão. O psicótico é aquele que ele não faz a travessia do Édipo. Ele não aceita que tem regras e limites. Então, se o menino ama a mãe, ele ama e ponto. Se a menina ama o pai, ela ama e ponto. Aquele pai é dela, para o menino a mãe é dele. Tem um filme que chama Psicose, do Hitchcock. Eu não sei se que tem uma cena da faca no banheiro. Né? O Norman Bates, né? Que tinha o Bates Motel, né? A mãe chamava Norma, ele se chamava Norman. Já começa o problema aí, já tem uma similaridade com o nome da mãe. Então, na psicose, o sujeito ele não abandona o amor, não há castração simbólica. Ele é e ponto, a pessoa é minha e ponto. Aí o que acontece no filme do Psicose mesmo? Norman, que tinha a mamãe Norma, provavelmente ele matou o próprio pai, a mamãe é dele, eles vão morar no Bates Motel, né? Todas as vezes que ele se apaixonava por ele, era taxidermista, ele empalhava pássaros, aves, né, animais. Depois ele mata a própria mãe e empalha ela. Porque num surto que ele teve, ele matou a mãe. Só que a mãe não morre, por quê? Porque ele empalha ela. E no filme fica claro, tem um lugar certinho que ele coloca a mãe na cama, aquela cama está toda afundada bem naquele lugar. Se você começa a ver detalhes assim, meu Deus, o cara é realmente maluco. Curiosidades, assistam na Netflix, Monstro, a história de Ed Gein, né? Está na Netflix essa série. Assim, ó, tem que ter estômago, tá? E nesse Monstro tem um pouquinho do Hitchcock ali, fazendo o filme, porque o Ed Gein, ele é como o Norman Bates, assim, ele é totalmente maluco. Ele mata pessoas, ele tira a pele, ele veste
veste a pele de pessoas mortas. Ele quer ser mulher, aí ele começa a se identificar com a mulher, aí ele mata as mulheres e veste a pele porque ele quer ter seio. É bizarro, tá? Gente, isso existe. Por isso que eu falei para vocês que antes do outro tem vocês, tá? Não é ruim pensar assim. Temos sim que ser bons, temos sim que ajudar as pessoas, né? A gente fala muito de caridade na casa espírita, né? Tem altruísmo, porque não sei se vocês sabem a diferença. A caridade é quando você doa o que você tem ali de objetos, né? Mas o altruísmo, você não precisa doar nada, você se doa, tá? Você se coloca por inteiro para o outro, isso é altruísmo, né? Então, toda vez ali no filme do Psicose, quando chega uma mulher no Bates Motel, né, que é um hotel, né, porque pra gente motel é um lugar para libertinagem, né, lá motel é um lugar, né, onde as pessoas vão para dormir, são os hotéis de beira de estrada, né. Ele se apaixona pelas mulheres, e é até bonitinho de ver, ele se encanta por aquelas loiras de olhos claros que aparecem ali e querem um quarto e tal. Só que quando ele vai matar essas mulheres, adivinhem do que ele está vestido, ou melhor, travestido, de mãe. Não é ele que mata, é a mãe. A mamãe não deixa eu me relacionar com mulher nenhuma. Não é a mãe que não deixa, é a fantasia dele, porque a mãe é dele, ele é da mãe. Aí ele coloca a peruca, as roupas da mãe, ele faz a voz da mãe, né? Pessoas que psicotizam, já teve casos de mais de 17 personalidades. E todas elas interagiriam uma com a outra, tá? Olha a loucura. Sim? Se vocês falarem sozinhos na rua, é normal, tá? Porque quando a gente pratica um autodiálogo, então não tem que se assustar. Ah, é um problema. Aí temos um problema. Então, e aqui, ó, perversão. Na perversão, a pessoa, ela atravessa o Édipo, mas ela não aceita o Édipo. Aqui não existe castração. A mãe sempre foi do menino, o pai sempre foi da menina, ponto, acabou, tá? E é uma bagunça. Aqui o menino e a menina passam pela travessia do Édipo. Eles passam, mas eles não aceitam. Tipo, um dia eu hei de conquistar essa mulher. Um dia eu hei de conquistar esse homem. Eu lembro de uma professora que ela falava assim: o perverso é aquele que ele não conquistou o castelinho ainda, né? Então o hei de conseguir é isso, né? Então, o que acontece? Então eu vou ler rapidinho aqui para vocês, né? O desejo pela mãe aqui na neurose, né? E a rivalidade com o pai gera um conflito. A intervenção paterna, que é a função simbólica, introduz a lei e a castração simbólica. O sujeito reconhece o pai como portador da lei, renuncia o desejo incestuoso, forma-se um superego, o ego se organiza e o sujeito passa a habitar o mundo social com os seus conflitos internos, que é o que eu falei, o neurótico ele sofre pelo pensamento, né? Ele tem reconhecimento de lei e limites, ele vai ter conflitos psíquicos entre desejo e proibições, recalque dos desejos incestuosos, capacidade de amar e trabalhar, sofrimento neurótico, culpa, angústia, inibição, enfim, tá? Todos vocês sentem tudo isso? Graças a Deus, passaram por isso aqui muito bem, lindamente, tá? Glória. Psicose é o desejo edípico que existe, mas não encontra um pai simbólico que representa a lei, vai ter falha na metáfora paterna, tá? A lei não é incorporada, não há castração simbólica, o sujeito não renuncia ao desejo incestuoso, porque a proibição não se torna significativa, não se constitui um superego, por isso que não tem culpa, né? Na psicose, ele não tem regras, tá? Não existiu um superego, que são as nossas regras e leis, ele faz aquilo que, né, passa pela cabeça dele, tá tudo bem, eu quero isso, então vamos fazer, né? O sujeito fica à mercê do real, sem mediação simbólica, estável, né? E aqui, para a gente concluir rapidinho, na perversão, o desejo edípico é reconhecido, mas o sujeito não renuncia a ele, como eu falei, ele há de conseguir. A lei é reconhecida intelectualmente, mas não é internalizada afetivamente. O sujeito mantém o desejo incestuoso, colocando-se no lugar de quem detém o poder. O superego é frágil, lá não existe, aqui ele existe, mas ele é frágil, tá?
ou colocado a serviço do ego, o sujeito não se submete à lei, ele a contorna ou se coloca em cima dela. Na política temos muita gente assim, tá? O que mais temos na política? Perversos, tá? Então cuidado com quem vocês estão admirando por aí, tá bom? Isso tem demais. Temos em sala de aula também. Cadê tia Kelly? Já foi embora? Professores perversos. Não sei se tia Clarice tiveram uns personagens assim. E agora, como vamos demitir essa pessoa? Que é aquela pessoa que ela tem regras assim, ó, escancaradamente muito malucas. E as crianças não dão conta, a direção não entende por que tem que ser daquele jeito. Todo mundo percebe que há um sofrimento, há uma dor. Essa pessoa ela precisa disso, né? Ela precisa infligir dor, porque já que o papai e a mamãe não foram conquistados por mim, ainda todo mundo vai sofrer. Vamos usar a Marília Mendonça? Acho que a Marília Mendonça fala, todo mundo vai sofrer. É quase isso, tá? Praticamente isso. Então, não vai dar tempo de falar de mecanismos de defesa, negação, sublimação, tipos de dor, vou falar rapidinho, ó, dor física, dor emocional, dor social. Existe dor espiritual, dor psíquica e dor moral. Tá? Não coloquei transexualidade, gente, porque ainda é um assunto muito novo, é polêmico. Existem livros muito legais no Espiritismo que fala da transexualidade, mas eu achei que assim ia ficar muito comprido e é delicado ainda, então não coloquei por isso, tá? E isso aqui é fundamental, isso aqui a gente não pode ir embora sem isso aqui. Eu estou 1 minuto das 9, mas luto e melancolia. Todos nós passamos por dor, certo? Vou explicar bem brevemente. Luto, o que é isso? Nós temos 2 tipos de ligação, objetal e narcísico. Acho que eu até falei isso numa palestra de alguma outra vez, eu não me lembro. Se alguém se lembra, me diz que eu tenho que ser mais breve ainda. No luto, a gente perde o objeto amado, o objeto de desejo. Pode ser um carro, uma casa que pegou fogo, um amigo que vai embora, muda de cidade, que morre um amor, morre pai e mãe, né? Qualquer perda. Tá? Eu tive uma perda, eu tenho energia libidinal investida no outro, tá? Energia libidinal é tudo isso que foi sendo construído em todo esse processo, é a nossa energia de vida, tá? E aí o que acontece? Eu invisto o objeto dessa energia. Quando o objeto morre ou vai embora, se distancia, terminei a minha relação com esse objeto, a energia que eu investi tem que voltar para mim, e ela volta devagarinho, aí a gente chora, a gente não dorme, a gente não se alimenta, a gente briga com Deus, isso é luto, tá? A gente vê na casa espírita o luto, né, frequentemente aqui, pessoas enlutadas frequentemente, tá? Então o luto é quando eu tenho uma ligação objetal, por mais que o nome é feio, parece, né, nossa, objeto, né, parece que o outro é um objeto, é um nome que na psicanálise deram esse nome, ligação objetal. Então, morreu, energia está lá, volta para cá. Uma vez que a energia voltou para mim, ela é minha e eu coloco onde eu puder. Seja uma academia, um novo amor, tá? Um curso, enfim, tá bom? Só que isso aqui é mais complicado, que é a melancolia, que é a famosa depressão. Na melancolia, o sujeito ele faz uma ligação narcísica. O Narciso, na mitologia grega, ele era um homem muito bonito, não vou encurtar a história, né? Ele nasce muito bonito, a mãe pede para os deuses ali, só que os deuses aceitam. Na Grécia, na mitologia, tem muitas pegadinhas dos deuses, eles dão, mas tiram ao mesmo tempo, né? Eles são deuses, né? Então eles querem mostrar que o poder é deles. Então o filho bonito vem. Só que como ele nasce amaldiçoado, ele não podia ver a imagem dele refletida em lugar nenhum, a aldeia se mobiliza, tiram tudo que reflete a imagem, e aí Narciso cresce. Um dia Narciso se afasta, vou encurtar toda a história. Aonde chega? Ele chega num momento que ele se vê refletido, tem 2 versões, vou contar que eu mais gosto. Ele se vê refletido no lago, ele se apaixona por ele mesmo, né? Na ânsia de se possuir, ele cai, morre afogado e nasce a planta Narciso, tá? Então, o que acontece? Quando a gente tem a ligação narcísica na ligação, eu me relaciono com a pessoa como sendo parte de mim. Dona Clarice é minha namorada, existe parte minha nela, tá? Dona Clarice se separa de mim, fala, não gosto mais de você, você tá barrigudinho, não quero mais. Ela vai embora. Com a minha ligação com ela, não é ela comigo, tá? A minha ligação com ela, a dela é objetal, ela foi embora, ela não quer mais, ela cansou. Mas a minha é uma ligação narcísica.
ela vai embora, morre parte de mim, tá? Na melancolia é isso, existe toda uma dor, existe todo um sofrimento, porque aquele objeto que morreu, o filho que morre, o pai que morre, o vizinho que morre, o animalzinho, a escola que eu terminei, a faculdade, a casa que eu estou deixando para ir morar numa outra, tem gente que fica apegado a isso de maneira muito forte, tá? Porque a ligação que eu desenvolvi com aquele objeto, com aquela pessoa, né, é narcísica. Aquela pessoa, aquele algo é um pedaço de mim. Aquilo deixando de existir me leva junto. E aí eu perco a minha alegria de viver. Sim? Então isso é luto e melancolia. Né? Então quando vocês ouvirem sobre, as pessoas falando sobre isso, luto, o fulano está melancólico. Né? Nas poesias fala muito de melancolia. Muito, né? Poetas antigos falam muito de melancolia, né? Então é isso, gente. Eu trouxe um pouquinho de dor. Ficou claro? Ficou confuso? Tá? Porque assim, ó, é o resumo do resumo do resumo. Tem coisas que eu não falei, tem coisas que eu mudei assim para ficar mais claro, para entender. É delicioso estudar psicanálise. Eu acho que isso aqui tinha que ser acessível para todo mundo, né? Porque eu acho que a gente viveria de uma maneira muito mais tranquila neste mundo tão maluco, né? Então, toda essa questão de amor e sexualidade das crianças com os pais é natural, é saudável, precisa acontecer. E a questão da homossexualidade, da bissexualidade e heterossexualidade, para encerrar, todos nós nascemos bissexuais. Perceberam que menino e menina estão ali olhando para o pai e para a mãe para se identificar? Isso é bissexualidade, gente, tá? Então a gente ouviu no catolicismo, todo mundo nasce hétero. Freud percebe que isso é uma grande balela. Todo ser humano nasce propenso aos dois caminhos. A escolha não é entre ser gay e ser bi. A escolha é entre ser hétero e homossexual. Tá? Ambos são saudáveis, não tem nada a ver com adoecimento. Quando isso começou a existir lá atrás, falava-se homossexualismo. E tudo que tem terminologia com ismo é doença. Alcoolismo, tabagismo, percebe? É uma questão de adoecimento. Então por que mudou-se? Não é mais homossexualismo, corrijam simplesmente vocês que são cristãos, né? Vocês que não querem em nenhum momento pisar na bola com algum amigo, algum frequentador da casa, um vizinho, um parente. Cuidado com esse ismo aí, que vocês podem inferir muito a pessoa que é homossexual, né? Ou é bissexual, né? E vocês vão usar o bissexualismo, o homossexualismo, como se essas pessoas fossem adoecidas. Isso não é adoecimento, isso é uma decisão que acontece. Percebe por que quando fala sobre isso, fala que é uma escolha, né? É uma opção, porque à medida que tudo está acontecendo, com toda essa travessia do Édipo, a opção que teve ali naquela relação foi isso ou aquilo. É o que a pessoa tinha naquele momento, né? É o que foi simbólico para ela naquele momento. E para ela foi importante ser aquilo, a gostar daquilo ou gostar daquela, e eu segui o caminho assim, né? E para nós que somos espíritas, né? A gente sabe também que na questão da homossexualidade, não é algo ruim, não é nada feio ou pecaminoso, como há muito tempo colocaram isso pra gente, né? Passei por muita dor quando comecei a me descobrir, né? Meu pai, pelo amor de Deus, cidade pequena, você tem consultório, não conta para ninguém. Eu falo, mas como que eu entro lá, não faço o que eu digo, mas não o que eu faço? Eu sou muito falso, né? Ajudando todo mundo, e eu escondi muito tranquilo para mim, entre e sai de qualquer lugar de cabeça erguida, né? No início é sim muito dolorido, a gente vê piadinhas, a gente vê sorrisinhos, a gente ouve algumas coisas e machucam muito, né? Mas quando a gente voltar para o plano espiritual, eu tenho certeza que a gente vai entender muito mais sobre isso, né? Os porquês. Porque no Espiritismo a gente passou por todas as personalidades aí, né? Masculino e feminino, e tem teorias, né, Tia Miri, de a pessoa nasceu várias encarnações do masculino e aí vem no feminino, então fica com o espectro aí dessa questão, tá? Então acho que é isso, tá? Eu falei por isso. Parabéns. A Denise vai fazer a oração final. Também vai fazer. Não, faz nada.
Tu vai usar isso contra mim. Vamos fechar os nossos olhos e levar nosso pensamento a Jesus, nos transportar até o alto. Vamos agradecer a espiritualidade amiga aqui presente, os nossos familiares, mentores, todos os trabalhadores aqui presentes, que essa casa não para, né? Os trabalhos são incessantes. Não nos esqueçamos que a cura acontece desde o primeiro momento que pisamos aqui, né? E muito provável, quando a gente vai embora, muita coisa ainda continua acontecendo, né? Agradecemos por mais esse dia, por mais essa semana, né? Vamos pedir bênçãos para todos nós nessa semana de feriado, para as pessoas que vão viajar com a gente também, que essa viagem seja uma viagem tranquila e que assim seja.